Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar. Antes de mais nada, quero agradecer a sua companhia. É um prazer estar mais um dia com você na sua presença, trazendo um tema importantíssimo para a gente aprender um pouco mais a respeito. Te lembro que hoje é um dia muito especial, hoje é dia do fonoaudiologista, do fonoaudiólogo. Esse profissional que ele é tão importante aqui nas nossas vidas, afinal de contas, graças a esses profissionais a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue falar de forma mais objetiva, eles atuam de forma muito importante, tanto para a nossa saúde quanto para a nossa comunicação. Em homenagem a estes profissionais, a gente vai tratar aqui sobre distúrbios que podem afetar tanto as nossas crianças quanto as pessoas mais velhas. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre o atraso de fala nas crianças e no segundo bloco, a gente vai falar sobre disfagia nos idosos. Estaremos, então, separadinhos por bloco. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Não hesite, porque, como eu sempre digo aqui, informação boa é sim informação compartilhada. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, você entra lá no seu celular e compartilha o nosso link de transmissão para essa pessoa a quem esse nosso tema vai interessar, combinado? Fora isso, como eu sempre digo aqui também, a sua consulta foi marcada, faça jus a este seu espaço. Encaminha o seu relato, a sua dúvida para os nossos especialistas que estão de prontidão para respondê-la, combinado? Pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Como temos 2 temas, teremos 2 enquetes, um tempinho mais reduzido para você participar, combinado? Diretor, vamos colocar a primeira enquete na tela. Essa enquete acontece lá no @Consulta ao Doutor. Quais destes mitos sobre atraso na fala você já ouviu por aí? Criança que demora para falar não precisa de médico. O atraso na fala é sempre sinal de um problema sério. Ou criança que fala tarde terá dificuldade de aprendizado. Ou a quarta alternativa, o atraso na fala é só por falta de estímulo em casa. Clica lá na opção que você considera que é aí o maior mito que você costumou ou ouve muito no seu dia a dia. Gente, antes de começar, de te apresentar aqui a nossa fono de hoje, a nossa especialista, queria te lembrar que hoje é segunda-feira. Hoje é aquele dia que a gente deixa reservado na nossa semana para aprender um pouco mais a respeito das dificuldades corriqueiras que a gente tem para lidar com algumas situações que demandam um olhar atento de uma pessoa especializada, uma pessoa que sabe sobre os nossos direitos. Então vamos receber o advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você. É um privilégio estar aqui às 2 tardes de segunda-feira para tratar do seu direito. Não é do meu direito, é do seu direito. Então faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida, sua pergunta que eu vou te responder. Você sabe como fazer isso? Vou te falar agora. Você pode mandar pelo WhatsApp, é prático, rápido, mande lá pelo 11 3337 5886. 11 3337 5886. Mas pode ser também pelo o nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Mande sua dúvida, sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, o seu advogado, vou te responder. Olha que dúvida interessante. Doutor, tenho um filho autista. Já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada ainda. Como faço para conseguir? Esther Franca, de Campinas. Olha que dúvida interessante. Alguns aspectos são importantes para responder essa pergunta. O primeiro delas é o seguinte: você já tem um advogado. Então faça contato com o seu advogado, que com certeza ele vai te ajudar e vai te esclarecer o que está acontecendo. É comum processos judiciais demorarem mais de 1 ano. Então tá 1 ano, 2 anos, não tem nada assustador nesse tempo de processo. Mas faça contato que com certeza ele vai te ajudar. Outros aspectos interessantes é porque muitas vezes a pessoa fala de aposentadoria para autista. Se você fizer uma breve pesquisa aí pela internet, você vai ver um tanto de gente falando que existe isso. E não existe aposentadoria para autista. O que existe é o BPC, é o que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que é o benefício lá da LOAS, que apesar de ser pago pela Previdência, não é uma aposentadoria.
ok? Então, tem um pouco de divergência nessas informações. O comum e importante você saber é o seguinte, que existem 2 motivos para a pessoa, ou 2 critérios para a pessoa receber o BPC. Tá? E aqui, claramente, você declara um deles. É uma enfermidade onde tem limitação para fins de trabalho. Então, o primeiro caso é esse. A pessoa tem limitação, tem uma enfermidade que a impede de trabalhar. É o primeiro aspecto. E o segundo critério, qual é? Não ter renda baixa ou ser necessitado financeiramente. Como que é analisado isso? A pessoa não pode ter renda nenhuma? É feito como essa análise? Essa análise diz o seguinte na nossa lei, que cada pessoa que vive naquela casa, naquele núcleo familiar, não pode ter mais de 25% do valor do salário mínimo. Então, o que significa isso? Se tem 4 pessoas morando naquela casa, nenhuma das pessoas pode receber um salário mínimo. Então, deveria ser o seguinte, olha, uma pessoa recebendo um salário mínimo e 5 pessoas morando lá. Porque aí cada um vai ter menos de 25%, vai ter 20% para cada um. Tá? Então é feita assim essa média. Então vai somando R$500 de um, R$700 de outro, R$1.000 do outro, vai somando isso. Então é necessário esse segundo critério. Como você já falou que passou por 2 vezes, provavelmente o que você não conseguiu demonstrar é essa necessidade financeira. Ok? Pode ser este caso. E isso, com certeza, vai atender essa pergunta a muitas pessoas. Lembrando que a aposentadoria pressupõe um pagamento. Quem se aposenta é porque pagou, contribuiu com a Previdência ou qualquer outro instituto de aposentadoria durante um período. Então, a aposentadoria tem a contraprestação de pagamento. Esse mesmo benefício, que é o BPC, também pode ser usado para o idoso. Não é só do enfermo, aquele que também é idoso, está numa idade avançada e não tem renda familiar ali passível ou possível para sua manutenção, também pode pedir o BPC, que é pago pela Previdência, ok? Espero ter respondido a sua dúvida e tenho certeza que com ela já atendi muitas pessoas. Muito bom estar aqui com você, uma ótima tarde, até a próxima. Deus te abençoe, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Lembrando que este quadro acontece toda segunda-feira aqui no Consulta ao Doutor, então quem sabe na próxima semana aquele assunto que tanto tem tirado o seu sono não pode ser esclarecido. Manda pra gente um e-mail trazendo, é claro, o seu relato para seudireito@hittv.com.br. E, gente, para a gente então entender melhor sobre os desafios do desenvolvimento nas nossas crianças e garantir, assim, como que eles podem crescer de forma saudável, se comunicando bem, como que a gente consegue estimulá-las, eu recebo e apresento a vocês a fonoaudióloga Roberta Ferreira Silva Santos. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Antes de mais nada, por falar em hoje, gostaria, é claro, de parabenizá-la. Hoje é o seu dia e queria, é claro, que você compartilhasse com a gente como que se deu essa escolha. Você escolheu essa profissão ou você foi escolhida? Muito obrigada. Na verdade, as duas coisas. Eu escolhi e fui escolhida também. Eu acho que quando a gente está nessa fase do vestibular, que aparecem várias oportunidades, que a gente tem que decidir tão cedo, né? Exato. Eu realmente passei do ensino médio direto para a faculdade, eu era muito novinha, mas naqueles testes vocacionais de escola, já dava ali para a área da saúde, para a área da reabilitação, me chamava muita atenção já desde sempre esse contato tão direto com crianças, e tanto de atraso de fala, mas também quanto de disfagia infantil, casos oncológicos. Foi uma área que sempre me chamou muita atenção e no vestibular era impressionante, onde eu ia, falava sobre fono, eu falava, gente, o que é isso? E aí eu comecei a pesquisar mais, entender melhor do assunto e me identifiquei desde sempre. Caramba, então foi assim super fácil para você. Foi. Desde lá de trás você já tinha muito certo que você queria dedicar a sua vida a ajudar crianças e suas dificuldades de se expressar, de se comunicar. Exatamente. Que bonito. Sim. Meus parabéns pelo Muito seu obrigada. dia. E por falar nessa questão, doutora, sobre o atraso na fala, que com certeza preocupa muitos papais, óbvio que a gente traz aqui a lembrança de que cada criança, cada indivíduo tem o seu tempo, mas eu queria entender um pouco sobre o que quando os papais podem identificar que há um atraso nessa fala. Quando a gente fala de atraso de fala, a gente tem que prestar muita atenção aos marcadores
o que a gente espera a partir de faixa etária, de cada faixa etária, as respostas que a gente espera que essa criança vai nos dar. Tá. E não falo só de fala, mas de uma forma de comunicação como um todo. Então, gestos, a intenção comunicativa, a troca de olhar, a interação no dia a dia, seja num brincar, seja realmente num processo dialógico. Então, a gente trabalha muito com marcadores de observar o que aquela criança pode responder pra gente em determinada idade. E chama muita atenção, por exemplo, uma criança de 2 aninhos que não fala tanto, ou que começa a falar e por um período de tempo acaba diminuindo esse vocabulário, seja por os motivos que a gente vai conversar aqui hoje. Então, os pais eles têm que ficar sempre muito atentos durante brincadeiras, durante a interação mãe e filho, durante a família, durante brincadeiras com outras crianças, o quanto que essa criança está conseguindo se comunicar de uma maneira geral. Quando a gente fala sobre marcadores, que marcadores são esses? Porque tem a fase, aí você vai explicar pra gente quais meses que a gente pode esperar isso, que a criança começa a tentar balbuciar alguma coisa, tem a fase do mamãe e papai, não é? Que fica aquela disputa entre os pais. Exato. Qual é o nome que ela vai chamar primeiro. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre esses marcos e expectativas. Quando a gente fala de bebê, a partir de 3 a 6 meses é esperado que a gente comece a ouvir os primeiros balbucios. E quando a gente fala desse desenvolvimento infantil prévio, a gente já fala, como eu comentei, do gesto, de você olhar para a criança e ela responder com algum gritinho, com algum sorriso. Isso a gente já começa a ter ali como marcador. Quando a criança vai começando a crescer, lá para o seu 1 aninho de idade, 1 ano e meio, a gente já espera que junte 2 palavrinhas, que forme palavras maiores, que reconheça partes do corpo, por exemplo. E com 2 anos é esperado que ela já comece a montar pequenas frases. Entendi. Quando a gente pensa numa criança que vai crescendo até os 4 anos de idade, ela já adquiriu praticamente todos os sons, todos os fonemas do português, da nossa fala, mas provavelmente ainda tem algum atraso em relação ao R do barata, o rã, o lhã, que aí a partir dos 5 anos é a idade que a gente espera que realmente a criança já tenha adquirido todos os sons. E trazendo aqui um bastidor do seu consultório, como alinhar a expectativa dos pais com a realidade da criança? Porque não necessariamente um atraso significa algum problema específico, mas às vezes os pais eles têm ali uma preocupação exagerada, não é? Acontece muita comparação, né? Quando a gente fala de uma criança que não tenha nenhuma comorbidade, que tenha nenhuma doença, nenhuma síndrome, nenhuma alteração do desenvolvimento neurológica, né? Funcional, uma criança realmente típica, teoricamente, você estimulando ela bem, ela vai se desenvolver. O que pode acontecer, por exemplo, que até é um dos mitos que a gente podia ter colocado também na enquete, em relação a meninos e meninas. Mas geralmente menina fala mais, geralmente fala mais cedo, geralmente porque ela é um pouco mais estimulada. Então, o que esses pais precisam ficar muito atentos é a isso. Você precisa estimular essa criança desde bebezinho para a gente poder acompanhar ao longo do desenvolvimento infantil. Vamos entender, gente, juntos, os motivos que podem levar uma criança a demorar para falar. A gente preparou aqui uma tela e eu gostaria, claro, doutora, que você explicasse para a gente um pouquinho do que é aquela condição, quais são os sintomas, como que os papais e as mamães conseguem identificar isso no filho e quais são as alternativas, porque sim, gente, existem alternativas. Vamos aproveitar para acalmá-los e dizer que os profissionais, como os fonoaudiólogos, são imprescindíveis nesse processo. Diretor, vamos colocar então a tela que explica quais são as causas. Então, a gente tem aqui falta de estímulos adequados, dificuldade auditiva, excesso no uso de tecnologias, autismo, mutismo seletivo e apraxia de fala. Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Vamos, eu vou começar pela questão auditiva, Tá. que eu acho que é a primeira coisa que você tem que pensar quando você começa a ver que a criança não está falando tanto, ou falava uma palavrinha que não está sendo tão bem agora, ou começa a ter muitas trocas na fala. Infelizmente, essa questão auditiva não é a primeira a se passar na cabeça dos pais e de alguns profissionais, então é algo que a gente precisa aqui alertar todo mundo. Crianças que têm infecções recorrentes, otites, muitas vezes a criança tem essa alteração mais exacerbada durante um período de otite, depois melhora, mas se é uma infecção recorrente, isso pode realmente acarretar maiores dificuldades. Então, a primeira coisa criança que tem muita otite precisa ser tratada. Se acontece recorrentemente, precisa ter todo aquele processo terapêutico com o otorrinolaringologista. Tomar antibiótico, medicamento correto. Exatamente. E acompanhar. Ver se realmente melhora ou não, mas sempre ir atrás de um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação completa.
Porque, afinal de contas, nesse caso da dificuldade auditiva, aí eu preciso fazer exames específicos para entender o tamanho da perda auditiva daquela criança. E o grau, exato. Se essa criança precisa de um aparelho auditivo, por exemplo, pode acontecer. E você coloca um aparelho auditivo, o desenvolvimento dessa criança aí já vai que vai. Vamos então para a próxima consideração que você vai trazer para a gente. Vamos falar sobre o que você gostaria de trazer? A falta de estímulos, falta de estímulos adequados, acho que é importante. O que eu sinto muito na nossa prática clínica e que eu acho que vale muito a pena a gente conversar aqui, alertar os pais que estão nos assistindo, é a importância do brincar, de você ter um tempo de qualidade com seu filho em casa, independente da idade que for. A gente brinca que desde a gestação você já começa a conversar e estimular essa criança. Para a gente ter uma ideia, a partir de 24 semanas, essa criança já começa a ouvir e reconhecer sons. Então, olha como é importante, assim que a criança já nasce, ela entender o pai, a mãe, já reconhecer esses sons. Então, em casa, independente da idade que a sua criança tenha um tempo de qualidade. Converse bastante com ela, brinque bastante com brinquedos funcionais, de montar, de casinha. Músicas também é algo muito bacana, mesmo nessas crianças menores. Todas essas melodias, brincar com os sons. Acho que esse é o principal quando a gente fala de estímulos. E aí eu já aproveito para puxar o gancho com relação ao uso excessivo de telas, de tecnologias, porque na verdade esse é um grande recurso dos papais e das mamães, mas que pode interferir no atraso na fala? Pode interferir e muito, e muito. A gente vive agora numa sociedade que nós adultos, né, já estamos um pouco reféns dessa tecnologia e a gente tem que tomar muito cuidado. Na ciência já tem muitos estudos publicados e a gente consegue ver isso na prática. É considerado zero tela até os 2 anos de idade. Pensando que esse cérebro está amadurecendo, qual é o grande problema da tela? Quando eu estou na tela, eu excluo o outro. E o outro é fundamental importância para o desenvolvimento infantil. Então, é muito mais fácil você deixar uma criança num celular ali, que vai ficar 1, 2 horas sem a minha intervenção. Ela vai ficar sozinha. Então, ela vai ter uma hiperestimulação auditiva, visual, tátil, mas o outro, que é tão importante para o desenvolvimento dessa fala da criança, fica um pouco a desejar. Então, é principalmente por isso, porque a tela exclui a interação com a outra pessoa. Então, realmente, o quanto vocês puderem não dar telas para os seus filhos, principalmente até os 2 anos, é o ideal. E, como a gente falou anteriormente, estimular, vai para os dar um estímulos. Livro, dar um brinquedo, realmente precisa Coloca de tempo de qualidade. Exato. Se o pai e a mãe não têm tanto tempo, vamos né, gerar outras pessoas ali para ficarem perto dessa criança, porque realmente a tela não é indicado de jeito nenhum. Tem estudos, inclusive, que falam até aos 6 anos de idade. Então, para ver que realmente a gente está estudando cada vez mais sobre isso e ver os impactos tanto a curto quanto a longo prazo. Então, é no mínimo 2 aninhos de idade. Exatamente. Vamos falar, doutora, sobre a questão do autismo e o atraso da fala, que acho que é importante a gente trazer um pouquinho o seu olhar para essa questão. Com certeza. Vamos lembrar aqui que fonoaudiólogo não diagnostica o autismo, né? O autismo ele é diagnosticado por neuropediatras e a partir desse diagnóstico, muitas vezes eles vêm, às vezes até chegam antes pra gente e a gente vê ali alguns sinais. Que vocês identificam pelos sinais. Exatamente. Que sinais são esses? Principalmente a dificuldade de interação com o outro. Então, uma redução do contato ocular, uma redução de interação, o que pode acontecer muito nos autistas desde das primeiras idades. É uma dificuldade da intenção comunicativa, de não querer se comunicar. Então, é uma criança que fica muito isolada, sem ter tanto interesses funcionais nos brinquedos. Então, você vai dar um carrinho para essa criança, em vez de ela brincar de forma funcional, imitando o movimento em fileira ou em pilha. Então, são pequenos sinais que a gente precisa ficar atento para a gente conseguir ver e ligar a anteninha para a gente procurar ajuda. Mas é muito importante a gente frisar para os papais que essa dificuldade do seu bebê de falar pode estar relacionada a essa questão. Exato. E sobre a apraxia de fala? Explica melhor um pouquinho. A apraxia de fala, eu acredito que a gente deva falar mais e mais sobre isso. É um diagnóstico que cada vez mais a gente percebe que quando bem diagnosticado, muda vidas. A apraxia de fala é uma dificuldade na programação motora do som. É uma criança que provavelmente não tenha nenhuma dificuldade motora. Eu tenho os meus órgãos fonoarticulatórios íntegros, eu sei o que eu vou falar, mas na hora que eu vou planejar um movimento, eu falho. Então, é uma criança que vai ter muita dificuldade de pronunciar de forma voluntária, de saber, por exemplo, se eu quero falar a vogal A, eu tenho que saber que eu vou abrir a boca, vou acionar minha corda vocal, vou sonorizar. E isso é uma grande dificuldade. E a apraxia tem diversos graus e ela pode ocorrer no autismo, ela pode ocorrer em crianças com síndrome de Down, que tem uma prevalência muito alta, mas ela também pode estar presente em crianças que não tenham nenhuma comorbidade.
Então, é muito importante os pais também ficarem atentos a isso. Um dos grandes sinais é justamente essa dificuldade de produção. Você vê que a criança pode ser inteligente, espertinha, se faz entender pela comunicação de outras formas, como gestos, olhares, mas na hora que ela vai produzir, sai um som não preciso. Ou então uma criança que até consegue sonorizar, mas é completamente ininteligível. A gente brinca até que é como se fosse uma língua própria, que a criança fala com uma certa fluência, mas sem tanta precisão de sons, então ela não é entendida. E a gente precisa ficar muito atento porque a terapia, a reabilitação para essa criança também vai ter que ter um olhar muito diferenciado. E eu queria trazer aqui, a gente passou por várias questões que podem ser a causa, né, para uma criança ter um atraso de fala, mas existem caminhos e muitas vezes esses caminhos, eles envolvem um tratamento multidisciplinar, mas queria que você contasse um pouquinho sobre a importância do fonoaudiólogo. Com certeza. É o fonoaudiólogo que vai indicar exatamente qual é a grande causa e, como eu falei, mostrar a terapia adequada. Vou dar um exemplo aqui de uma forma mais geral para todo mundo entender. Quando a gente fala de uma alteração de linguagem, né, dessa comunicação, dessa linguagem oral, eu preciso treinar essa criança de forma mais funcional, lidando com questões do dia a dia, com brincadeiras mais abrangentes, de atividades de vida diária, entendendo o significado de cada som a partir de objetos. Quando eu falo de um planejamento motor de fala, minha terapia tem que ser completamente focada nisso. Quando a gente fala de uma terapia do planejamento motor de fala, é uma terapia com repetição. Eu preciso ensinar para essa criança o movimento daquele som e depois que ela aprendeu esse movimento, eu preciso mostrar que esse som que ela conseguiu agora tem um significado. Então, a gente precisa de muita ajuda de terapeutas ocupacionais, dependendo de se é uma criança autista, se é uma criança que tem alguma comorbidade a mais. As psicólogas ajudam muito, são psicólogas que ficam muito tempo com os autistas, então a gente acaba usando muito delas para também ajudarem a gente no treino. Quando a gente fala de reabilitação, de treino de fala, a gente precisa muito de terapia em casa também, tarefa de casa, a gente orienta muito os pais. Papais e mamães juntos, unidos nesse processo. Toda a equipe precisa estar inserida. Porque imagina, né? Se a gente tem uma criança que ainda não sabe muito bem que aquele som tem um significado. Se ao longo de todo o dia alguém mostrar e reforçar esse significado para ela, o aprendizado motor vai ser muito mais rápido e ela vai realmente aprender esse som e se desenvolver adequadamente. Doutora, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente. Antes de trazer o resultado da nossa enquete e as suas considerações finais, aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Roberta Ferreira Silva Santos, fonoaudióloga. O Instagram dela é _Roberta Ferreira e ela também deixa à disposição da clínica, que é Elizabeth Carrara Fonoaudiologia. Gente, vamos então conferir o resultado da nossa enquete, que eu estou curiosíssima, diretor da nossa tela. Qual desses mitos sobre atraso na fala você já ouviu por aí? 58% alternativa vencedora, o atraso na fala é só por falta de estímulo em casa. Essa nossa enquete mensura, é claro, o nosso perfil no Instagram. Eu gostaria das suas considerações finais aqui pra gente. Como a gente falou, tem vários, né? A gente tem vários motivos desse atraso de fala. O que eu deixo aqui de alerta para os papais e mamães é o menor sinal você procurar um fonoaudiólogo, ele que vai fazer uma avaliação bem detalhada da fala, da linguagem e vai direcionar para o melhor caminho para a gente conseguir um adequado desenvolvimento para essas crianças. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo neste dia do fonoaudiólogo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, olha só que bacana. Hoje, gente, é o dia do fonoaudiólogo e neste programa especial nós estamos trazendo temas onde esses profissionais mostram a sua importância no nosso dia a dia. Então, no primeiro bloco a gente falou sobre o atraso na fala das nossas crianças e agora neste segundo bloco a gente vai aprender um pouco mais a respeito de disfagia nos idosos. Você sabe o que é essa condição? A gente vai explicar sobre tudo isso. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Não deixa de compartilhar nosso link de transmissão com essa pessoa a quem esse nosso tema é interessante. Fora isso, também te convido a participar da sua consulta. Marcamos ela para você. Então não deixe de enviar a sua dúvida, o seu relato aqui para a nossa doutora, que já está de prontidão. Já te apresento ela.
para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos agora a nossa segunda enquete do dia. Pois é, com aquele tempinho mais curto para você participar. Vamos dar uma olhada nesta enquete do segundo bloco. Diretor, na tela, a enquete acontece lá no @consulta ao doutor. Quero entender sobre cuidados com uma pessoa com disfagia. É disfagia. O que fazer com quem sofre para engolir líquidos? Como adaptar o ambiente e os utensílios. E também exemplos de exercícios e manobras que podem vir a ser facilitadoras. Então entra lá e clica nesse conteúdo que você quer aprender um pouquinho mais. Hoje, agora é naquele esquema que você decidiu o final. Combinado? Bom, gente, para nos explicar então melhor sobre a disfagia, sobre essa condição, recebo e apresento a vocês Camila Barcelos, fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse dia comemorativo, dividindo conhecimento aí com a comunidade. E para aproveitar esse dia comemorativo, queria entender aonde que você decidiu, quando, em qual momento da sua vida, ser fonoaudióloga, dedicar a sua vida a ajudar pessoas a se expressarem melhor, a se comunicarem melhor, principalmente essa faixa etária, né? Essa faixa etária dos nossos idosos, as pessoas da melhor idade. Maravilha. O meu não foi tão semelhante ao da Roberta. Eu tenho um tempo maior de Cada um tem seu formação, processo. um tempo maior de formação, onde a fonoaudiologia não era tão conhecida, não era tão evidente assim. Olha. E eu fui para a fonoaudiologia, a princípio porque eu queria também trabalhar com crianças, e quando eu cheguei lá eu vi que essa não era a minha paixão. Que eu descobrir outras áreas de atuação da fonoaudiologia, como a voz, a comunicação e a manutenção ali da reabilitação e do manejo das pessoas idosas. E aí, dentro da própria universidade, o meu caminho foi trilhado de uma maneira diferente. Nossa, que bacana. E é interessante, não é, gente? A gente entender um pouquinho o caminho de cada uma, duas profissionais, né, praticamente na mesma área, com caminhos de vida completamente diferentes e formas de atuação também. Muito obrigada e parabéns pelo seu dia. Obrigada por ter feito essa escolha, inclusive. Obrigada. Vamos então adentrar o nosso tema. Doutora, explica pra gente o que é a disfagia. Ela está apenas ligada ao envelhecimento natural do nosso corpo? Não. Tá. Disfagia é esse nome estranho, a gente fala nunca tive, não sei, disfagia, não sei disfalgia, o que é. É disfagia, é uma alteração no processo de deglutição, que pode acontecer da boca até o esôfago, tá? Então, toda alteração neste processo é denominado disfagia. E a disfagia, ela está associada com vários fatores de envelhecimento, sim, mas também outras patologias, doenças neurológicas, câncer de cabeça e pescoço, e até mesmo ela pode aparecer na infância, que foi o tema do bloco anterior. Alguns casos, a disfagia está presente também na infância, principalmente, hoje a gente ouve muito falar do aleitamento. Muitas crianças têm uma dificuldade do início da amamentação e isso pode ser tratado também com um fonoaudiólogo que é especialista nesse processo. Existem duas formas de classificá-la, certo? É a disfagia orofaríngea e a esofágica. Nome difícil, gente. Só nome complicado para te colocar e ainda na frente da fono. Te colocar Olha, numa situação indelicada da frente da fono, mas são nomes complicados mesmo. Disfagia orofaríngea acontece da cavidade oral até a faringe, aonde a faringe termina onde começa o esôfago. E disfagia esofágica é o trato esofágico. Qual é a grande diferença? Normalmente, nas disfagias orais e faríngeas, o fonoaudiólogo tem uma atuação mais direta de reabilitação, porque são fases que eu consigo interferir em algum momento no processo voluntário daquele ato de engolir. Já na disfagia esofágica, esse movimento do alimento no caminho do esôfago é completamente involuntário. E muitas vezes o fonoaudiólogo não tem ação direta nessa patologia. O tratamento é mais médico, medicamentoso, dependendo da causa, até cirurgia. Perfeito. Quais são os sintomas para a gente ajudar quem nos assiste a identificar e qual é o público mais afetado, doutora?
Se a gente pensar num público geral, um público saudável, que não está hospitalizado, que não tem nenhuma doença, nenhum diagnóstico, a gente realmente acredita que as pessoas mais acometidas são os idosos. A partir de qual idade? A partir de 65 anos, 70 anos, vai depender muito da característica de vida saudável daquele idoso. Como ele cuidou dos dentes, como ele cuidou dessa musculatura, se ele é fumante, se ele fez uso de bebidas alcoólicas. Tem vários fatores que vão interferir. Mas a partir de 65 anos, 70 anos, a gente já tem que ficar atento com sinais e sintomas, porque engasgar não é normal. Aquela coisa que fala assim, ele tá velhinho, ele engasga mesmo. Não deveria ser. Então, demorar muito para comer, ficar mastigando durante muito tempo. Vou aproveitar, doutora, para trazer uma telinha que vai nos ajudar a ilustrar aqui o nosso bate-papo. Na tela, diretor. A doutora estava comentando sobre essa tosse com engasgos, que são bastante frequentes durante as refeições, não é, doutora? Aí, na sequência, a gente vê aí essa perda de apetite, perda de peso e dificuldade de engolir alimentos líquidos ou saliva. Aí você pode aproveitar para explicar para a gente. Então, tosse e engasgos, não é comum eu ter isso durante a minha refeição. Nossa, mas eu engasgo às vezes. Engasgar, às vezes, é isso acontecer uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias. Isso é às vezes. Se eu engasgo em todas as refeições, se eu tenho tosse em todas as refeições, isso é um sinal de disfagia. Entendi. Aí a gente vai definir que grau é essa disfagia. Perfeito. Se eu preciso de líquido para comer uma coisa sólida, ou se eu paro de tomar líquidos, porque toda vez que eu tomo líquidos com um comprimido, por exemplo, eu engasgo, isso também é um sinal de disfagia. E perda de peso progressiva e perda de apetite também pode ser um sinal, porque muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro. Acaba muitas vezes se tornando um desafio se alimentar, não é, doutora? Exatamente. Aí ele fala assim, será que ele perdeu o apetite e parou de comer? Ou será que ele parou de comer porque quando ele come é muito desafiador? Ele engasga, ele tem desconforto. E acredito que todo mundo já engasgou uma vez na vida. E engasgar é muito desconfortável, né? É muito desconfortável. E aí quando você associa que toda aquela refeição pode te propor esse desafio, realmente vira uma questão bastante complicada. Exatamente, exatamente. O nó na garganta, doutora, é muito confundido ou ele é um sintoma? Ele está associado a um sintoma. Tá. O nó na garganta, ele pode ser sintoma e causa de algumas alterações. Então, para um fonoaudiólogo que trabalha com oncologia, nó na garganta é um sinal de muita atenção, porque pode ser um sinal de câncer de laringe. Então, já não seria uma coisa simples para a gente falar, é só um bolo na garganta. Mas ele também pode ser uma causa de refluxo. Então, eu tenho um refluxo durante muito tempo e aí eu tenho aquele pigarro, aquele bolo na garganta. E ele também pode ser um sinal de disfagia, porque como eu não engulo direito, como eu não tenho uma deglutição eficiente, os alimentos ficam parados no trajeto. E aí eu fico com aquela sensaçãozinha de comida parada, de pigarro, de dificuldade para engolir o que ficou parado. Então, não dá para dizer que eles são opostos, eles podem estar associados e a gente tem que entender da onde vem, o que causa esse nó na garganta. Se é a disfagia, se é um refluxo ou se é uma doença que deve ser tratada e investigada. E como que funciona essa investigação para se chegar no diagnóstico? Porque só de você contar essa situação, então, de uma pessoa que tem uma dificuldade para se alimentar, não é muito certo que ela vai perceber que isso se trata de uma doença já logo de cara. Não. Imagino que ela vá conviver com essa condição por muito tempo, não é? Este é um grande problema da disfagia e do envelhecimento. Como se tem no imaginário popular de que idosos engasgam e param de comer uma dieta comum, isso é postergado o diagnóstico. O diagnóstico, de disfagia, ele é feito por um fonoaudiólogo.
Tá. Então, ele faz uma avaliação clínica de órgãos fonoarticulatórios, deglutição de saliva, deglutição de alimento, força da musculatura. Se necessário, ele faz exames complementares de deglutição. Então, tem um exame videofluoroscopia da deglutição. O paciente faz como se fosse um raio-x dinâmico da deglutição. E, em paralelo com isso, o otorrinolaringologista também avalia essa laringe para entender como ela está funcionando e descartar outras alterações médicas que também possam precisar de um tratamento. Mas começou a engasgar, isso ficou persistente, você tem um médico de confiança, um geriatra, um cardiologista, um neurologista, converse com seu médico, peça um encaminhamento para um fonoaudiólogo, faça uma avaliação, não fique com a dúvida de que esse engasgo é normal. É melhor a gente tirar a dúvida ou, se for uma disfagia, tratar enquanto ela é leve do que a gente deixar que ela piore e complique leve até a complicações de quadros pulmonares mais graves. Antes da gente entrar nessa questão de uma disfagia não tratada, que vamos sim trazer esse alerta para você que nos assiste, queria falar um pouco sobre as causas que estávamos comentando, é claro, com relação à idade, que pode ter a ver com o fator envelhecimento, mas ela também pode estar associada a doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson. Queria que você trouxesse um pouco esse lado aqui para a gente entender. Sim, essa é uma causa muito comum. Alzheimer e Parkinson, muitas vezes, o quadro de disfagia está presente em 40%, 50% das pessoas que receberam esse diagnóstico. Isso está muito relacionado com a alteração do controle motor. Assim como na apraxia de fala, retratado pela Roberta no primeiro bloco, eu também preciso de uma coordenação motora muito fina para coordenar aquilo que eu coloco na boca, mastigo e levo para o resto do meu processo de deglutição, certo? Então, já é comum, já é sabido que isso acontece. Então, pessoas com esses diagnósticos precisam de uma avaliação fonoaudiológica regular para que a gente identifique essas alterações e trate isso também de forma precoce. E a disfagia também pode vir como consequência de medicamentos? Sim, sim. Uma disfagia associada a medicamento está associada a medicamentos que muitas vezes secam a saliva. Então, é comum isso acontecer, principalmente nos casos de pacientes neurológicos, como Alzheimer e Parkinson. Tem alguns medicamentos que eles tomam que faz o que a gente chama de xerostomia, que é uma boca seca. Imagina você comer arroz com uma boca sem saliva. É a saliva que junta o alimento na boca e faz com que eu tenha uma deglutição mais segura, tá? Além dessa questão da xerostomia, eu também tenho uma questão neuromuscular. Tem alguns medicamentos que fazem uma depressão desse controle e aí eu tenho um aletecimento nesse processo. A língua fica mais fraca, a coordenação fica mais diminuída e aí eu posso ter disfagia. Então, não é incomum a pessoa associar, nossa, mas começou a ficar ruim, começou a ficar difícil quando eu comecei a tomar o medicamento X. E aí, muitas vezes, ele não pode parar de tomar esse medicamento. E a gente tem que conversar, ter uma relação muito fina com a equipe médica para entender o que pode ser feito nesses casos. Gostaria de agradecer, gente, as imagens de João Capellini compondo aqui a nossa conversa, mostrando a importância de todo o nosso sistema aqui de deglutição, enquanto a doutora aí explicava os efeitos do medicamento, porque muitas vezes é difícil a gente associar que algum medicamento tão importante que a gente deva estar tomando pode trazer isso como consequência. Por isso que é importante, é claro, a gente ir a um profissional especializado que vai trazer caminhos para a gente. Vamos olhar agora, gente, uma tela que explica, ilustra muito bem a importância da gente tratar a disfagia, porque a consequência, infelizmente, pode ser a morte, gente. A gente está falando aqui sobre uma questão que é tão simples, né, que é o de se alimentar, de deglutir coisas e, infelizmente, vamos dar uma olhada nesse quadro que ele ilustra bem, ele traz de forma bem pontual aquilo que a gente gostaria de passar para vocês. Então, a partir de uma disfagia, eu chego a um quadro de desnutrição, desidratação e pneumonia, doutor? Explica melhor. Isso mesmo.
A desidratação e a desnutrição, elas podem estar associadas com eu parar de comer. Eu paro de me expor àquela quantidade de alimentação que eu deveria, e aí eu fico desnutrido e eu posso ficar desidratado. E aí, essas duas questões, elas são tão importantes porque eu desnutrido e desidratado, eu fico mais disfágico. Sabe aquele processo que ele vai... Uma coisa leva a outra? E ele vai aumentando, escalonando? Então, se eu estou muito emagrecido, se eu perdi muito peso num período curto de tempo, eu preciso ficar atento porque isso pode sim ser uma causa da minha disfagia, ser uma consequência da minha disfagia. E a consequência de pneumonia, que é uma característica muito comum das entradas em pronto-socorros, das entradas em PS, é o diagnóstico de pneumonia. Ele pode ser viral, ele pode ser bacteriano, mas ele também pode ser de caráter de aspiração de alimento. O que é isso? Quando eu engasgo, o que aconteceu com o alimento? Ao invés dele ir para o meu estômago, ele foi para o meu pulmão. Imagina isso acontecendo várias vezes. E principalmente num pulmão de um idoso que já fica mais acamado, que já é mais debilitado, que às vezes tem outras comorbidades associadas. Isso leva, sim, a um quadro de pneumonia que, em algumas condições, pode sim levar até ao óbito. Então, por isso que engasgar não é normal, investigue, trate, cuide, porque faz sim a diferença na sobrevida desses idosos. E com relação aos casos de Covid-19 que a gente trouxe lá no comecinho do programa, as disfagias aumentaram consideravelmente? Sim, aumentaram por dois fatores. Primeiro, porque esses pacientes tinham que ser intubados, né? E aí o processo do tubo que fica entre as pregas vocais tira a sensibilidade da laringe, que é o órgão que eu preciso fechar quando eu engulo, para o alimento não entrar no pulmão. Então, esse órgão tem que ser muito sensível para proteger o meu pulmão. E por um fator outro, que é a incoordenação entre respirar e engolir. A gente está aqui conversando, controlando super a nossa fala, a nossa dicção. Como se fosse algo simples, não é? Simples, e a nossa respiração. Com o diagnóstico da Covid-19 e de outras infecções respiratórias, esse processo respiratório fica prejudicado. E aí o que acontece? Quando eu engulo, eu tenho que fazer um processo que chama apneia. Eu tenho que parar de respirar. Então, todo mundo pode tomar um golinho de água e fazer um teste que, nesse momento, a pessoa está em apneia, ela não respira. E para esse funcionamento acontecer de forma síncrona e bonitinha, eu tenho que ter um pulmão saudável. Se essa coordenação não está saudável, esse processo de apneia não fica tão perfeito e aí eu tenho mais riscos de ter a disfagia, que era o que acontecia com os nossos pacientes com diagnóstico de Covid. E olha só que interessante, não é? Porque a doutora contando pra gente sobre o mecanismo todo que o nosso corpo faz para dar conta de deglutir um alimento que a gente está ali ingerindo, é algo tão orgânico, só que a gente só dá valor, a gente só percebe na hora que algo não anda bem com o nosso corpo. E aí é óbvio, né? Aquela dificuldade fica enorme. Vamos falar, doutora, a respeito das formas de tratamento? Vamos lá. A principal forma de tratamento são exercícios. Olha que incrível. Como uma fisioterapia. Quantas pessoas vêm aqui e falam que a solução dos problemas para a saúde são os exercícios? Então, os exercícios da musculatura da deglutição, como uma fisioterapia. Então, eu vou fortalecer a língua, eu vou fortalecer os lábios, eu vou fortalecer lá o que você vê lá atrás, que é a sua campainha, que a gente chama de palato mole. Eu vou fortalecer as pregas vocais. Então, através de exercícios. É o primeiro modelo de tratamento. Tem alguns tratamentos que eu preciso de uma intervenção cirúrgica e alguns tratamentos que eu preciso de um medicamento. Mas se eu falar para você que 90% das disfagias a gente reabilita com exercícios fonoaudiológicos. Em quanto tempo, doutora? Porque quando a gente fala a respeito de exercícios, tem, é claro, a alternativa, mas depende muito da disciplina, não é? Sim, eu sempre falo para os meus pacientes que 50% é a competência do profissional e 50% é o que você faz em casa.
tempo é difícil a gente dizer, é difícil porque depende da etiologia dessa disfagia, mas normalmente a gente já tem respostas consideráveis devido à neuroplasticidade, o quanto que o nosso organismo tem a capacidade de ganhar massa muscular e funcionalidade com 8 sessões de intervenção. Então, eu começo com 8 sessões a 12 sessões de intervenção para eu conseguir encontrar um resultado na melhora 100% ou na redução de sinais e sintomas dessa complicação. E você estava falando lá atrás a respeito de níveis, né, desta doença. Imagino que, obviamente, o tratamento ele caminhe por essas questões. Mas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, assim, qual é o nível 1 e o nível máximo e o que a gente consegue oferecer para esse paciente em termos de mobilidade de volta, de conseguir se alimentar e não alcançar, é claro, aqueles quadros que a gente viu mais sérios que podem levar à pneumonia. A gente classifica em 3 níveis da maneira, na avaliação clínica. Tá. Quando a gente vai fazer uma avaliação objetiva, que são os exames que eu mencionei, tem várias escalas científicas que a fonoaudiologia usa. Mas se for fazer uma avaliação clínica, é discreta, moderada e grave. Tá? Normalmente grave, esse paciente ele está engasgando com todas as consistências, então ele engasga com o líquido até o sólido. Na disfagia discreta é aquele paciente que só parou de comer o pão, que só parou de comer a carne ou que só quando toma líquido engasga, tá? E aí é claro, quanto pior o nível, maior o risco e mais tempo no programa de reabilitação. Fora essa questão da disciplina, quais outros desafios que eu posso encontrar no manejo desse paciente? Porque muitas vezes ele pode ter outras comorbidades. Então, eu lido com a disciplina, mas aí tem o medicamento. Eu lido com o medicamento, mas aí tem uma outra comorbidade que faz com que ele não possa ficar sentado, por exemplo, 100% para se alimentar. Então, todos esses fatores que estão associados com postura, com manejo, com a cavidade oral, com a questão esofágica, o refluxo que a gente mencionou anteriormente, ele é um fator muito associado com complicações pulmonares. Então, todos esses quadros sistêmicos gerais podem influenciar nesse processo e muitas vezes eu sou disciplinado, eu faço o exercício, mas esses outros fatores atrasam o meu programa de reabilitação. Precisa equilibrar muito bem esse caminho. Por isso que uma reabilitação fonoaudiológica de sucesso, ela nunca é feita sozinha. Eu preciso ter uma conversa muito refinada com o nutricionista, muitas vezes, com o médico, para que isso seja feito de forma global. Conjunta. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Diretor, resultado na tela. Quero entender, então, sobre cuidados com a pessoa com disfagia, a alternativa que venceu com 60% dos votos, né, do pessoal do nosso Instagram. Exemplos de exercícios e manobras facilitadoras. Que manobras seriam essas, doutoras? Que exercícios nós temos à disposição? Ótimo. A gente tem uma infinidade de exercícios e vai depender da causa da disfagia. Por isso que é muito difícil dizer um exercício genérico. Mas existe. Por exemplo, a gente pode fazer um exercício de força de língua. Então, eu preciso ter uma língua forte. Como que eu treino a força da minha língua? Fazendo resistência da ponta da língua lá no céu da boca, por exemplo. Então, eu empurro o céu da boca com a ponta da minha língua. Todo mundo que tiver... Isso não vai fazer mal para ninguém. Ter uma língua forte vai fazer bem para todos. Então, esse pode ser um exercício genérico, mas lembre sempre, eu preciso saber a causa da disfagia para dar um programa de reabilitação adequado. E as manobras facilitadoras, eu penso em 2 estratégias fundamentais. A primeira é a posição. Então, eu tenho que estar num decúbito, que a gente chama, 100% elevado. Então, eu tenho que estar a 90 graus e não com a cabeça hiperestirada. Quanto mais baixinha tiver a minha cabeça, mais eu protejo essa minha via aérea. E a outra é engolir com força.
falar para esse idoso, falar para essa pessoa que você acompanha, ó, lembra de engolir forte, não engole fraquinho, engole com força. Muito bacana, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nossa entrevista foi muito esclarecedora. Aproveito, gente, para você que gostou aqui do nosso bate-papo, para deixar a rede social da doutora Camila Barcelos, fonoaudióloga. Neste dia aqui tão importante, ela deixa à sua disposição a rede social Elizabeth Carrara Fonoaudiologia, para você entrar em contato com ela e enviar sua pergunta, caso ainda tenha sobrado qualquer dúvida. Muito obrigada, doutora. Agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Amanhã nós voltamos a nos encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, gente.